testemunho do Manolo e da Vivi, e algumas coisas eu comecei a encaixar na minha vida. E eu fiquei pensando que ano de 2015 teve muita coisa que eu acabei errando, né? Que eu acabei fazendo de forma errada, que eu me precipitei. E eu gostaria muito que, se eu pudesse ter uma segunda chance ou mais uma chance para mudar isso. Mas tem coisas que foi feita que não vai ser mudada, não tem. Mas tem coisas que é possível mudar. Eu estava refletindo no que ele falou e pensei, cara, nós estamos só começando 2016, né? Tem muita coisa que dá para ser mudada, tem muita coisa que dá para consertar, tem muita coisa que dá para resolver. E aí o tema dessa ministração que eu quero compartilhar com você é a última chance. Eu não sei, quando você pensa nessa palavra, nessa frase, a última chance, o que é que vem na tua mente, o que é que passa na sua cabeça. Mas eu fico imaginando que todos nós já tivemos esse momento de a última chance. Quem tem mais janeiros aí como eu, né? Alguns têm mais que eu ainda, já teve um momento que pediu uma chance, uma última chance. Quantos maridos aqui já não falaram para suas esposas, amor, me dá mais uma chance? Quantas esposas já não falaram para os seus maridos assim, amor, me dá mais uma chance? Quantos namorados, quantas namoradas já não falaram essa frase, me dá mais uma chance? Quantos filhos já não disseram, pai, eu errei contigo, eu sei que eu errei, mas me dá mais uma chance? Quantos funcionários, diante do patrão, o patrão fala, cara, eu estou te mandando embora, fala, não faz isso comigo não, cara. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, cara, me dá mais uma chance. Então, quando a gente vai pensando nesse tema, quando a gente vai deixando isso nos corroer, você tem diversas coisas que você pode pensar em relação à última chance. Só que nessa noite eu queria pensar contigo em 3 aspectos, ou 3 facetas dessa frase, a última chance. E a primeira que eu quero pensar contigo essa noite é sobre algumas pessoas que têm plena consciência que todas as suas oportunidades se esgotaram, que ela não tem mais tempo. Sabe aquela pessoa que ela tem nítida consciência que ela está diante da última oportunidade da vida dela. Ela olha para aquela situação, ela diz assim, eu estou diante da última chance da minha vida. E eu quero compartilhar com vocês algumas histórias, e eu quero usar alguns exemplos na Bíblia. Querida, acende essa luz aqui, senão eles vão me confundir com o fundo. Tá? Obrigado. Da última vez eu estava aqui ministrando e a menina falou assim, pastor, eu gostei tanto da ministração. Eu falei, eu não sou pastor, filha, eu sou só líder de jovem. Ela falou assim, não, eu gostei, mas teve hora que eu não sabia quem era o senhor e quem era o fundo. Eu falei, tá bom, eu entendi o recado. Então eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Josué capítulo 2. Quem aqui já é crente, já tem um tempo, já ouviu falar de uma mulher chamada Raabe. Essa semana eu fui pedir ajuda aos mestres, sentei com o Edmilson, Saulo e pastor Demar e falei para eles, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, cara. Eles me colocaram numa enrascada, eu vou ter que ministrar lá, me ajuda. Eles, pega qualquer coisa lá na Bíblia e faz uma ministração. Eu falei, cara, o que é isso? Não fala isso comigo, não. Daí o Edmilson falou, não, então pega sobre uma mulher aí e fala. Eu falei, beleza. Aí falei para ele, então eu vou falar sobre Raabe. Ele falou, mas logo a prostituta? Eu falei, ela mesma. Então eu quero que você abra aí, Josué capítulo 2. Raabe, ela era uma prostituta e ela tinha uma casa de prostituição em cima dos muros de Jericó. Nós vamos ler, mas a própria leitura aí vai te ajudar a entender. Mas deixa eu só te situar na história. Nesse exato momento, Israel está adentrando a terra prometida, né? Eles estão entrando para a terra prometida para conquistar.
para que eles pudessem avançar nessa conquista da terra prometida, eles tinham que conquistar a cidade invencível de Jericó. Jericó, eles tinham as maiores muralhas, a muralha mais resistente de toda aquela época. Para você ter uma ideia, a muralha era tão alta e tão grande que tinha casas construídas em cima delas. Humanamente falando, é muito difícil alguém invadir. E os moradores de Jericó, eles tinham plena convicção disso. Eles estavam confiando que na muralha dele ninguém poderia conquistar. Mas então Josué, ele manda 2 espias para espionar a cidade, para ver a fortaleza, para ver como é que funcionava a força de trabalho, para ver como é que os soldados agiam, como é que eles poderiam conseguir conquistar a cidade. E a Bíblia diz que aqueles 2 espias, eles vão para Jericó, e eles fazem o que todos os homens faziam naquela época, né? Para eles não serem percebidos, para eles não serem notados na cidade, eles vão para a zona, eles vão para a casa de prostituição, né? E eles vão lá para tentar se misturar, para tentar tirar informação, porque eles eram visitantes, eram forasteiros, e ninguém ia descobrir, e ninguém ia perceber que eles estavam lá. Mas a Bíblia diz que o rei de Jericó, ele descobriu que havia os espias ali. E ele manda soldados, manda uma tropa de elite para lá, e ele manda soldados para capturar esses israelitas. Mas a prostituta Raabe, ela protege os 2 israelitas, e os 2 espias, eles são escondidos pela prostituta. E é nesse ponto aí que eu vou entrar com você. Josué capítulo 2, do 8 ao 18. Na minha Bíblia diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou a água do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhe pertence, e livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Esconda-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se sua mãe, seus pais, seus irmãos e toda a sua família não estiver contigo. Agora vai lá para o capítulo, vai para Josué 6, 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na terra da prostituta e tirem de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe viveu entre os israelitas até hoje. Até aqui. Olha aqui para mim. Só de você ler essa história, você já consegue compreender ela, não tem muita dificuldade. Raabe era uma prostituta e ela tinha uma casa de prostituição. E quando essa mulher ouve falar do que o Deus fez no Egito, quando ela ouve falar que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus destruiu o faraó e seus cavaleiros, Raabe, ela fica
sabendo de como Deus destruiu o Deus dos amorreus, ela começa a gerar algo no coração dela. Ela fica pensando, meu Deus, como esse Deus tem guardado esse povo, como esse Deus tem abençoado esse povo, como Deus tem guerreado por esse povo. Raabe diz, o nosso povo desanimou, nós estamos tremendo de medo. O Deus de vocês é Deus do céu e da terra. Raabe começa a crer nesse Deus, Raabe começa a tremer diante desse Deus. Ela diz assim, eu quero esse Deus, eu quero que esse Deus tenha misericórdia de mim, eu quero que esse Deus, ele salve a minha vida, eu quero que esse Deus salve a minha casa, como eu guardei vocês, como eu tive misericórdia de vocês, eu quero que vocês tenham misericórdia de mim. Essa é a angústia de Raabe. Eu quero que vocês tenham misericórdia da minha família, eu quero que o Deus de vocês guarde a minha vida. E os espias falam, fechou o trato. Então é assim, então vamos fazer o seguinte, é a nossa vida pela tua, a nossa vida pela tua família. Se você for fiel com a gente, nós vamos ser fiel com você. Se você nos guardar, nós prometemos que vamos falar a teu respeito sobre Deus. Só que tem uma coisa, Raabe, só tem uma coisa que a gente vai exigir, que você pegue um fio de cordão vermelho, né, um fio que você tinha acabado de nos soltar, que você pegue esse fio e você amarre na janela, porque quando a destruição de Deus vier sobre a cidade, e a gente não vê esse fio, a sua cidade, a sua casa também vai ser destruída. E é engraçado que quando eu estava lendo esse texto, começou a me levar para outro lugar, porque esse fio vermelho, esse fio de sangue, ele me lembra lá do Egito, quando lá na Páscoa, quando o faraó veio a 10ª praga para o Egito, Deus manda avisar, olha só, pega um cordeiro, mata ele, pega um pano, ensopa ele e passa no batente da porta. A porta que tiver o sangue marcado, o anjo da morte não pode alcançar. O anjo da morte não pode pegar. E o anjo da morte não pode entregar. Por isso Páscoa, o Pessá, passar por cima. A casa que tivesse aquele sangue marcado, o diabo não podia, a morte não podia tocar. E a Bíblia nos remete que esse sangue já apontava para o sangue de Jesus lá na cruz, derramado na cruz. Ele já nos fazia lembrar disso. Quando os espias dizem para Raabe, coloca um cordão, cor de sangue, no batente da janela, olha só, amarra, porque isso aí é um símbolo do sangue, era um símbolo da vida. Queridos, se eu e você tivermos esse sangue, se nós formos cobertos por esse sangue, o mal não pode nos alcançar. O mal não pode nos tocar, o diabo, o maligno não pode fazer nada, nem na minha, nem na sua vida. Aquela mulher, ela crê nisso, e ela coloca aquele símbolo, daquela corda, e quando a cidade é para ser destruída, a Bíblia diz que Josué manda os espias ir antes da destruição, para que eles possam tirar Raabe e toda a sua família de lá. Agora, Raabe passa a fazer parte do povo de Deus. Querido, só a título de esclarecimento, para que você possa entender o tamanho do amor de Deus, Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus. Isso é muito grande, cara. Isso é muito louco, porque enquanto os muros de Jericó estavam de pé, Raabe era uma prostituta, mas quando ela crê em Deus, quando ela tem a convicção de que quem é Deus, os muros de Jericó caem, e ela passa a fazer parte do povo de Deus. Do povo de Deus, cara, isso começa a entrar na nossa mente, assim, você fica falando, cara, o que é isso? Tudo porque Raabe, ela aproveita a sua última chance. Raabe, ela tem plena consciência que ela não tem para onde correr. Raabe, ela tem plena consciência que não tem para onde fugir, não tem como escapar da destruição, não tem como escapar dessa guerra. Só tem um que pode me livrar, só tem um Deus que pode me livrar disso aí. É o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que abençoou o povo de Israel, é só esse Deus que pode salvar a minha vida e da minha família. E o que Raabe faz? Raabe aproveita a sua última chance. E é interessante como existem pessoas que ela tem plena consciência. Pessoas que têm plena consciência que estão diante da última chance e não aproveitam. Vocês lembram do ladrão da cruz?
A Bíblia diz que Jesus está crucificado e do lado direito tem um ladrão e do lado esquerdo tem outro ladrão. São latrocidas, condenados à morte por crucificação. São homens malditos. E o ladrão do lado esquerdo diz assim: cara, você não é Deus? Tira a gente dessa enrascada aqui, velho. Você não é Deus? Faz alguma coisa, faz um milagre. Você é Deus porcaria nenhuma. Você não é Deus. Tira Deus, tira então nós daqui, Deus. E o ladrão da direita fala: cara, pelo amor de Deus, fica quieto. Não fala besteira. Cara, para de blasfemar. Cara, nós estamos morrendo. Esse coitado aí, cara, ele não fez nada. Ele não tem culpa nenhuma. Nós estamos aqui porque nós somos culpados. E ele fala algo assim que é muito louco para os jovens. Né? Quando eu ministro para os jovens, eles falam assim: é muito louco isso. Ele tem coragem, ele olha para Jesus e fala assim: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu olho para esse ladrão da esquerda e eu começo a lembrar que há um tempo, alguns meses atrás, ou até alguns anos, algumas pessoas sabem, nós tivemos um grande problema na nossa família, na nossa casa. Nós tivemos um grande problema de saúde, onde minha sogra ficou entre a vida e a morte. Na verdade, ela já estava mais como morta do que como viva. E nós precisávamos de um milagre do Senhor. E o milagre aconteceu, ela está aqui, hoje está aqui a minha sogra, a Rose está aqui, fica de pé. Essa é minha sogra e meu sogro, para quem não conhece, é um milagre que Deus fez. Fica de pé, Marcos. Esse é meu sogro. Obrigado. Minha sogra é linda, meu sogro é legal. Mas assim, nós precisávamos de um milagre e foi um tempo muito difícil nas nossas vidas. Nós tivemos que se afastar do trabalho porque a gente passava mais tempo na UTI e na frente do hospital do que fora. E eu lembro que a gente ia na parte da manhã, a gente ia na hora do almoço, a gente ia na parte da tarde, aí na janta. E eu acabei tendo que fazer mais visitas, porque meu sogro, ele é corintiano, mas ele não tinha tanta coragem. E eu falei: não, eu vou cobrir ele nisso. E eu lembro que nisso a gente começou a ter contato com outras pessoas que também estavam passando por aquela situação. Pessoas também que estavam naquele mesmo sofrimento. E aquele corredor de UTI, ele começou a virar um lugar de bate-papo, um lugar de amizade, que a gente, um tentando ajudar a dor do outro. E eu lembro que nessa mesma época, nesse mesmo período, um empresário do Paraguai, que é meu conhecido, ele tinha sofrido um assalto, ele reagiu ao assalto e ele levou um tiro no rosto, né? E eu lembro que a esposa dele estava comigo, passando por esse processo de ir na UTI, volta da UTI, né? E eu lembro que a gente conversava muito sobre isso e a gente acabou ficando amigos e a gente começou a falar daquilo que Deus poderia fazer na vida dela e na vida dele. E muita coisa ela concordou, muita coisa ela aceitou. E assim, eles fizeram muitos planos para depois que Deus operasse um milagre na vida deles. Bem, o tempo passou, eu encontrei eles, ele também foi curado. Mas eles continuam tendo a mesma vida que eles viviam antes. Eles continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes. Eles, assim como talvez eu e você, já fizemos várias promessas para Deus que se a gente recebesse esse milagre, a gente ia ter uma decisão, uma postura diferente. Porque, olha só, existem pessoas que elas não querem Jesus. Elas querem um milagre, elas querem um milagre, mas elas não querem deixar o mundo. Mas elas querem que Deus resolva o problema delas, mas elas querem viver na mesma vida. Era o ladrão da esquerda, o ladrão da esquerda ele não está nem aí para Jesus. Ele quer que Jesus resolva o problema dele. Tira a gente daqui, cara, você não é Deus. Tira a gente dessa cruz. Mas o ladrão da direita não, ele diz assim: cara, eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho mais para onde correr, eu estou aqui porque eu mereço, eu plantei essa semente. Mas ele olha para Jesus e ele reconhece em Jesus que Jesus é o Senhor, que Jesus é Rei e que Jesus é o único que pode salvar a alma dele. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim, eu sei que a minha vida não vai terminar aqui.
A minha vida não vai terminar nessa cruz. E eu tenho uma eternidade toda. Lembra-te de mim, Senhor, na eternidade. E é mais louco ainda a resposta de Jesus. E Jesus olha para ele, cara, fica tranquilo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar no paraíso. Querido, talvez você não viveu isso que eu acabei de contar para você. Eu fiz um resumo muito pequeno. Porque foi dias difíceis na nossa vida. Mas talvez um dia você possa viver. E eu gostaria que você lembrasse dessa ministração hoje. De tudo que foi falado nessa mensagem. Porque nós não podemos desperdiçar as oportunidades da nossa vida. Nós não podemos desperdiçar. Plena consciência. Raabe, ela disse assim, eu preciso de salvação. Agora, o ladrão da cruz disse assim, eu não tenho para onde ir. Eu não vou perder essa última chance. Segundo lugar, algumas pessoas, elas estão acostumadas com essa última chance. E elas estão buscando essa última chance. Diferente de Raabe, que está diante da última chance, do ladrão da cruz, que não tem mais o que fazer, tem pessoas que vivem do outro lado. Elas estão pedindo, elas estão clamando, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, me dá, elas estão desesperadas, eu só preciso de uma chance. E eu quero usar só um exemplo, que para mim é uma das histórias mais tristes que a Bíblia tem. É uma das histórias mais dramáticas. Abra lá a sua Bíblia em Juízes capítulo 16. Depois de Josué. Juízes 16. Diz assim, do versículo 23 em diante. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou seu Deus. O nosso Deus entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e eles o divertiam. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, mas para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos, nos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. E em seguida ele os empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e todo o povo. E todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a sua família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Queridos, é uma história muito triste. É uma história que tinha tudo para dar certo. Todos aqui já ouviram falar de Sansão. Alguém que está aqui já assistiu algum filme relacionado a Sansão. Esse cara que era muito forte, que tinha uma força fora do normal. Mas a Bíblia diz que Sansão ele foi anunciado pelo próprio anjo de Deus. Deus visita através do anjo a mãe de Sansão e seu pai, dizendo assim que aquela mulher engravidaria de um menino e que esse menino seria libertador de Israel. Esse menino seria nazireu. O que é nazireu? Separado para Deus. Sansão ele não podia tomar bebida forte, ele não podia tomar bebida fermentada, ele nunca poderia cortar o seu cabelo. A força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava na consagração. O cabelo era só um símbolo da separação. E quando alguém via, o cara olhava para aquilo lá e falava assim, cara, o que aquele cabeludo está fazendo ali?
Olha as tranças daquele cara. O cara fala, por que esse cara não corta o cabelo? Cara, porque ele é consagrado para Deus. Ele é diferente, ele é separado. O cabelo dele era só um símbolo do chamado específico desse cara. E Sansão, ele governa Israel durante 20 anos. Sansão se torna um libertador para Israel. A Bíblia diz que Sansão, com as suas próprias mãos, ele rasga no meio um leão. Ele pega o leão pela boca e abre o leão. A Bíblia diz que ele tinha uma força fora do normal, mas era o Espírito de Deus que se movia dentro de Sansão. E, cara, imagina um cara desse. A Bíblia diz que ele matou 30 filisteus em um dia só. Eu comecei a ler, eu comecei a sentir sangue na boca quando eu comecei a ler. A Bíblia diz que ele pegou com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Um único homem enfrentando todo um exército. Meu irmão, através do Espírito Santo, um único homem libertou uma nação inteira. Sansão foi um juiz para Israel. Israel teve paz. A casa de Sansão teve paz. Israel voltou a plantar. Israel voltou a colher. As crianças brincavam. Israel voltou a sonhar. Um homem devolveu a prosperidade para uma nação. Todo mundo amava Sansão. As crianças, elas usavam peruca cabeluda para ficar igual Sansão. Aquele S do Superman, o Superman copiou do Sansão, o S era do Sansão. Sansão era o herói nacional. Os filisteus, eles tremiam, eles diziam, cara, nós não podemos olhar para esse povo. Você viu o que ele fez com a boca do leão? Você imagina o que ele vai fazer com nós? Mas esse camarada, separado por Deus, ele tem uma fraqueza. Sansão se entrega à prostituição. Ele se deita com uma prostituta. E a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Querido, sabe qual que é o problema do pecado? É que o pecado sempre atrai outro pecado. Sabe por que a gente peca? Porque a gente acha que é esperto demais. A gente acha que é esperto demais. Você sabe quando o cara fala assim, deixa eu fumar esse cigarro aí? O cara não fuma isso aí não, isso aí vicia. Para com isso, cara. Eu largo disso aqui a hora que eu quero. Faz 40 anos que o cara está querendo largar do cigarro. Sabe? Deixa eu tomar essa cerveja. Cara, não toma não, cara. O álcool vicia. Vicia nada, pai. Quem manda sou eu. Para quando eu quero. Aí parece um cachorro louco pela sarjeta vomitando e caindo, babando, que nem louco. O cara fala assim, cara, não olhe para aquela mulher não, bicho. Não olhe para essa menina não, você é casado. Bicho, quem manda lá em casa sou eu, rapaz. Aqui comanda. Sabe? Então, Sansão foi assim. Sabe por que a gente cai? Porque a gente acha que é forte. Porque a gente acha que é melhor que os outros. Eu sei fazer, eu sei resolver. Eu paro a hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Por isso que a Bíblia diz que, cuidado você que está de pé para não cair. E Sansão se deita com essa prostituta e ele faz o que quer. E ele se apaixona por essa mulher chamada Dalila. E ela é uma prostituta de luxo, a Bíblia diz. Dalila coloca Sansão na palma da mão dela e Sansão vira um bobão. Porque quando o homem entrega o coração, ele entrega a alma dele também. E agora Dalila começa a enganar, Dalila começa a mentir para Sansão. Mas Sansão é bobão. Ele não escuta ninguém, Sansão já está surdo, ele já não enxerga nada, porque a paixão, ela te deixa cego. Meu irmão, um homem apaixonado, vai por mim, eu tenho experiência nisso, eu já sofri nisso. Um homem apaixonado, ele não escuta ninguém, inclusive Deus. Por isso que a Bíblia diz, se tem uma coisa que o homem e a mulher têm que fugir na mocidade, é dessas paixões loucas. Porque o caboclo fica anestesiado. O cara, ele não tem mais rumo para onde vai. E Sansão se apaixona por ela. Sansão entrega agora o coração, entrega os seus segredos. Sansão entrega a sua santidade. Cara. Eu tenho falado tanto para os jovens. Cara, tem menina entregando a sua santidade por qualquer caboclo sem vergonha que aparece. Parece uns caboclinhos com um negocinho furado no nariz, um cabelinho, um gelzinho um pouquinho melhor. E elas começam já a balançar as tranças.
eu nunca vi, cara, algo seu, algo, cara, algo, sabe, perdido, não sabe. Eu estou apaixonado, mas desde quando? Eu conheci ontem, mas estou apaixonado. E a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus deixou Sansão, e ele não sabia. Cara, tem algo que eu aprendi e de uma forma muito dura. E eu vou repetir para você nessa noite. Toda vez que Deus chega na sua vida tem barulho. Toda vez que Deus chega tem barulho. Mas o dia que Ele sai, ninguém percebe, ninguém escuta. Todo mundo aqui lembra o dia que Deus chegou na sua vida. Todo mundo diz assim, não, Patrick, eu lembro o dia que Deus falou comigo, eu lembro o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu lembro o dia que Deus me tocou, eu senti Deus. Todo mundo olha para você e sabe que você está sentindo Deus. Todo mundo escuta e todo mundo percebe. Mas quando Deus vai embora, Ele sai em silêncio. E a pessoa não percebe. Ela nem percebe. Patrick, então o que faz o pecado, do Deus ir embora? Querido, o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que é a morte? É a separação de Deus. A Bíblia diz que Jesus, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus vai embora da sua vida, a morte. Quando Jesus vai embora, e agora Sansão, Deus o deixou. Mas ele se levanta, metidão, porque ele é metidão. Ele é metidão. Ele está acostumado a fazer, ele está acostumado a tocar no louvor, ele está acostumado a liderar a célula, ele está acostumado a liderar continente, ele está acostumado a fazer discipulado, ele é o cara. E ele fala assim, eu vou fazer tudo igual, porque eu estou acostumado. E ele se levanta e diz, eu vou arrebentar com aqueles caras. E quando ele se levanta, ele não tem mais força. E a Bíblia diz que ele olha para si mesmo e vê que não tem mais força, porque a força não era dele. A força era do Espírito de Deus que estava dentro dele. E a Bíblia diz que os filisteus prendem Sansão. Queridos, olha só, você tem noção do que é isso? Os filisteus amarraram ele. Os caras chegaram e enfiaram uma faca nos 2 olhos do cara. Cara, você tem noção, aquele cara amarrado, cheio de corrente, o cara chega com uma faca e fura os 2 olhos. Aquele negócio começa a vazar, o cara fica falando, meu Deus, o que eu fiz? E agora Sansão é levado para a prisão. Agora Sansão é amarrado e agora ele só serve de uma mula. O cara agora vira um burro de carga. E agora Sansão está trabalhando cego e a força dele agora é só para servir o diabo. Só para servir o inimigo. Patrick, por que Sansão caiu? Querido, Sansão caiu porque ele se apaixonou pelo inimigo, é simples. Sansão fez uma aliança com o inimigo. Dalila era uma filisteia, ela não fazia parte do povo de Deus. Eles eram inimigo de Deus, ela não servia a Deus. E Paulo diz que quando um homem se deita com uma mulher, ele se torna uma só carne. Um homem, quando ele se deita com uma mulher, com uma prostituta, ele se torna com essa prostituta. Por isso que tem tanto marido saindo com prostituta, faz a festa lá fora e volta para sua casa e deita com as suas esposas. Querido, e enche de demônio a sua casa. Enche de demônio a sua casa. E agora os espíritos que atuavam lá na vida da prostituta começam a atuar na vida da sua mulher. Depois você não entende porque ela quer fazer unha toda hora, Fabiola. Queridos, eu estou falando de aliança. Eu estou falando de pacto de sangue. Sansão fez um pacto de sangue com o inimigo. Sansão, ele foi dominado. E é interessante quando a gente vai continuando lendo aquele texto, que os filisteus fazem uma grande festa e diz assim, o nosso Deus nos entregou Sansão. O nosso Deus Dagon nos entregou Sansão. E eles fazem uma festa e em nenhum momento eles falam em Dalila, eles não conversam em Dalila, eles não tocam em Dalila, porque Dalila, ela foi só um instrumentinho do cão. Ela foi só um instrumentinho do diabo.
E agora os filisteus estão fazendo festa, os filisteus estão celebrando. E eles dizem assim, cara, traz Sansão aí para nós. Traz Sansão. Para quê? Cara, vamos se divertir com esse cara. E os caras vão lá e dão tapa na cara de Sansão, gospe na cara de Sansão. As crianças vêm, chutam a bunda de Sansão. Que é isso? Cadê o homem forte? E agora Sansão não tem mais força. E aí eles dizem assim, cara, agora sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na cidade deles, nós vamos destruir aquele povo. Nós vamos destruir aquelas famílias, nós vamos destruir aquela igreja. Nós vamos acabar com aquelas famílias. Nós já derrotamos Sansão mesmo. Agora vamos arrebentar. Queridos, por causa da derrota de um homem, toda uma nação gemeu. Porque um homem entregou o coração para o diabo, a casa dele morreu. Porque um homem abriu a porta para o diabo, a nação dele padeceu. Mas Patrick, por que você está dizendo isso? Querido, o teu pecado, pai, ele não alcança só você. Quando o diabo consegue roubar o coração de um homem, quando ele consegue roubar o coração de uma mulher, ele destrói uma família. Quando Satanás consegue furar os olhos de um homem, os olhos de uma mulher, toda uma família geme. Toda uma família geme. Queridos, esses dias agora foi Natal. Quantas famílias aqui em Foz do Iguaçu, eu não vou falar nem em outros lugares, aqui em Foz do Iguaçu, por causa de uma pessoa não teve Natal. Por causa de uma pessoa não teve festa. Por causa de uma pessoa a família não se reúne. Por causa de uma pessoa os filhos choram. O pecado não mata só você. O teu pecado alcança a vida de muitas pessoas. De muita gente. Por isso que nós precisamos orar pela vida dos nossos pastores, queridos. Eles são assim também, gente igual a gente. Sabe, eles são pecadores também. Mas, queridos, se um pastor cair, muita gente vai chorar. Muita gente vai junto. Muito filho geme quando vê um pai com os olhos furados. Muito filho. Uma nação inteira foi atacada, porque um homem fez aliança com Satanás. Por causa de uma Dalila, agora Sansão está cego, está amarrado. E os caras estão lá fazendo festa, no templo de Dagon. E a Bíblia diz que só lá na laje, só na parte superior, tinha mais de 3.000 homens e mulheres. Cara, o templo era muito grande. Alguns estudiosos dizem que 20.000 pessoas cabiam brincando nesse templo. Todo mundo lá, fazendo festa para o diabo. Fazendo festa para o diabo. Porque Dagon tinha acabado com Sansão. E eles dizem, cara, vamos curtir. E eu fico olhando e Sansão olhando para toda aquela cena e fala, cara, não acredito. Eu não acredito, porque eu fui escolhido. E aí eu imagino Sansão curvando sua cabeça e ele faz uma última oração. Ele diz assim, ó Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. Uma última chance, devolve a minha força uma única vez. Deus, me ajuda a completar a minha missão. Eu não nasci para isso. Eu nasci para ser libertador. Não me deixa morrer, Senhor. Não, me deixa então morrer cumprindo o meu chamado. Me dá mais uma vez, uma última chance. E a Bíblia diz que Deus ouviu Sansão. E Sansão sente de volta o Espírito Santo entrando nele. E ele diz para o menino, me leva ali. E o menino nem sabe o que ele está dizendo, mas leva ele lá para a coluna. Mas Sansão está indo agora para a última missão da vida dele. Ele vai aproveitar a última chance que Deus deu para ele. Patrick, o que você está querendo dizer, cara? Você está enrolando eu faz meia hora. Cara, o que eu quero dizer para você é que nessa noite, em algum momento, eu e você já fomos Sansão. Vocês estão diante de um Sansão. Talvez não da cor que vocês imaginaram, mas vocês estão diante de um Sansão. Eu estou diante de vários Sansões. Porque todos nós, em algum momento, a gente quer voltar para trás para consertar alguma coisa, mas não dá mais. Não dá mais para voltar. Até quem é jovem, até a galera do VIP aqui, eles têm alguma coisa que eles gostariam de voltar para resolver
para mudar, para fazer diferente. Mas Sansão olha para a vida dele e diz assim, cara, eu não tenho mais como consertar mesmo o que eu fiz, meus olhos já estão furados, eu não tenho mais como voltar atrás, mas eu quero mudar, eu vou fazer diferente. Queria ter uma coisa que não dá para mudar, é o teu passado, e isso é fato. O que aconteceu já aconteceu, e só tem uma coisa, enquanto você ficar preso no seu passado, você não muda o teu futuro. Porque o que eu faço hoje determina o meu amanhã. Sansão decide hoje, aqui, agora, Deus, me dá uma última chance, devolve a minha força, eu não vou terminar na vergonha, eu não vou terminar na miséria, eu vou terminar completando, Senhor, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor sonhou para mim. Querido, eu vim essa noite para isso. Essa é uma palavra profética, cara. Eu quero que você abra o teu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite e disse assim, Patrick, eu perdi a minha força. Patrick, eu me sinto fraco, eu não sei mais o que fazer. O diabo conseguiu furar meus olhos, o diabo roubou meu coração. Eu fiz coisas erradas, eu entrei em caminhos errados, eu sei que a minha vida está toda errada, mas eu tenho pedido para Deus um milagre, e eu não sei mais o que fazer. Mas deixa eu te dizer, você precisa entender que nessa noite, o tema da minha mensagem é a última chance. E se você crê, Deus vai abrir o céu para você, Deus vai abrir o céu para você, Deus vai fazer um milagre na tua vida, Deus vai mudar o teu futuro, você precisa crer. Você precisa crer. O Deus de Sansão, ele tem poder para devolver a força no teu coração. Ainda que não dá para consertar, querido. O que você decide hoje vai influenciar o teu amanhã. Deus ouviu Sansão. E Sansão pede mais uma chance. Eu tenho convicção absoluta, que essa noite Deus vai dar uma última chance para muita gente aqui. Terceiro e último, para a gente terminar. A grande maioria, a maioria maciça de pessoas, elas não sabem, e elas não percebem, e elas nem imaginam que estão vivendo a última chance. E devido a isso, infelizmente, elas desperdiçam, elas perdem a sua última oportunidade. Presta atenção, eu falei até agora de duas coisas. E eu vou entrar nessa terceira. Eu disse que tem muita gente que tem consciência, como Raabe, que estão diante da última chance. O ladrão da cruz diz assim, é a última chance. Outros, como Sansão, estão pedindo, me dá mais uma chance. Mas infelizmente, irmãos, a grande maioria das pessoas acham que tem muita chance. E muitos olham para si e dizem assim, eu tenho tempo. E eu quero ler com você o último texto, está em Lucas 12. Lucas 12, do 16 ao 20. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, outras versões dizem, louco, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Olha para mim, eu estou terminando. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque pode ser a maior loucura que você vai ouvir. Mas é melhor ser uma Raabe, ou ser um ladrão na cruz, dizendo assim, eu sei que eu estou diante da minha última chance, da minha última oportunidade. Queridos, é melhor você ser aquele camarada dentro da UTI dizendo assim, eu sei que eu vou morrer. É melhor você ser Sansão, dizendo assim,
arrependido, Deus, me dá uma última chance, do que você achar que tem muito tempo e não ter. Do que você dizer assim, eu tenho muita oportunidade ainda na minha vida, e ainda eu vou ter muitas outras chances. Esse homem é rico. Eu imagino ele fechando o ano de 2015, pensando assim, cara, eu tenho muito dinheiro, graças a Deus, eu tenho muito dinheiro, a lavoura produziu demais, a empresa está crescendo cada dia mais, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho depósitos, eu tenho milhares de mercadoria. Então sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou comer, vou beber, vou me divertir, eu vou viajar. Eu já comprei um pacote para Maragogi, eu já comprei um pacote para San Andrés. Eu vou curtir a vida, sabe por quê? Porque, cara, a minha alma precisa se divertir. Regala-te, alma. Sabe qual que é a palavra de Deus? Deus diz assim, louco! Louco, você é louco! Você acha que tem muita chance, mas você está diante da última chance. Você é um louco. Queridos, todo mundo conhece, todo mundo já passou por isso. Tem um amigo ou dentro da própria família, alguém que estava cheio de sonho, alguém que sonhava, pessoas que dizem assim, cara, morreu. Mas como assim morreu? Morreu. Mas era tão novo. Mas era tão nova, como assim? Gente, ele estava de férias marcada. Passagemzinha pronta, comprada. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Não tem Natal para cemitério. Cemitério não tira férias de final de ano. O mundo dos mortos, eles não saciam nunca. O mundo dos mortos é insaciável. Ainda hoje, tem pessoas morrendo em Foz do Iguaçu. Você pode ir amanhã. Pode ir amanhã no cemitério, que você vai ver que tem pessoas que estão sendo sepultadas. Porque ninguém sabe quando está diante da última chance. Quer dizer, eu não estou falando isso para te colocar medo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz que a pessoa que acha que tem muita chance é um louco. Jesus disse assim, você acha que está tudo bem? Você acha que tem tempo? Você acha que ainda vai viver muito? Você está vivendo uma loucura. Porque você tem que viver cada dia como se fosse o último. Queridos, eu estou pregando aqui como se fosse a última vez. Por dois motivos, porque eu não sei se vocês vão deixar eu subir aqui de novo. Mas por outro, é porque eu não sei se eu vou estar aqui domingo que vem. Eu não sei se eu vou pregar domingo que vem. E talvez essa seja a última chance de alcançar o teu coração. Eu não sei se domingo que vem você vai estar aqui. E você sabe que eu estou falando a verdade para você. Porque nessa noite ainda, poderão pedir a tua alma. Essa noite poderá ser a tua última chance. E eu termino falando de dois homens que todo mundo conhece. Depois que os caras fizeram aquela música do Zaqueu, então, dentro e fora do Brasil, todo mundo conhece esses caras. Todo mundo conhece um pouco de Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele morava numa cidade chamada Jericó, a mesma cidade de Raabe, que depois que foi reconstruída. E Zaqueu mora em Jericó, e na mesma cidade mora um cego, um mendigo chamado Bartimeu. E eu vou fazer um paradoxo bem rapidinho para você entender. Bartimeu é cego, ele é pobre. Bartimeu, ele vivia de esmolas. Ele fedia, ele era sujo. Ele perambulava pelas ruas da cidade, sentava na beira do caminho para ver se ganhava algumas moedas para comprar migalhas de pão. Ele era fedido, cara. Pensa num cara fedido. As pessoas davam esmola de longe. A Bíblia diz que ele tinha uma capa fedorenta. Só que nessa mesma cidade tem o Zaqueu. E o Zaqueu é rico. Zaqueu é playboy. Zaqueu, ele mora numa mansão, condomínio fechado. Zaqueu é publicano, é fiscal, é cobrador de impostos, Receita Federal.
E apesar deles serem tão diferentes, eles têm alguma coisa em comum, mais do que morar na mesma cidade. Tanto Bartimeu quanto Zaqueu, eles não suportavam mais a vida que eles levavam. Zaqueu é rico, mas Zaqueu está vivendo um desespero. A casa de Zaqueu está perdida. Mas, Patrick, como é que você pode dizer que a casa de Zaqueu estava perdida? Porque Jesus entra na casa e diz: hoje veio salvação nessa casa. Por quê? Porque a casa estava perdida. A casa estava perdida. Os filhos de Zaqueu estavam na droga. Eles ficavam o dia inteiro na academia, bombando. Zaqueu estava na prostituição. A mulher de Zaqueu, Fabíola, tinha raiva dele, vivia saindo na rua fazer unha. Ele não tinha paz dentro da casa dele. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha cama, mas ele não tinha sono. E Zaqueu está desesperado. Ele não suporta mais essa vida. E Bartimeu, ele não aguenta mais pedir esmola. Bartimeu não suportava mais viver aquela vida suja, aquela vida cega. E esses dois homens, eles ficam sabendo que Jesus vai passar pela cidade. E Bartimeu e Zaqueu, eles não sabem, mas é a última vez que Jesus passa por ali. Porque depois Jesus sobe para Jerusalém, e lá ele é preso e morto, e aí eles nunca mais veem Jesus. É a última vez que Jesus passa. Bartimeu e Zaqueu não sabem, mas eles estão diante da última chance da vida deles. Zaqueu diz: cara, eu preciso encontrar esse cara. O cego fala: cara, eu preciso falar com ele. Eu não consigo ir até ele, então eu vou gritar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras falam: cala a boca, cego. Jesus, ele gritava mais alto. E os caras falam: fica quieto, cego, você não pode gritar. Eu sou cego, mas não sou mudo. Ele fala: Jesus! E a Bíblia diz que Jesus fala assim: traz ele aqui. Traz esse cara aqui. E Jesus pergunta: o que você quer? O que você quer, Bartimeu? Eu quero ser curado, eu quero que meus olhos sejam abertos. E a Bíblia diz que ele sai pulando, glorificando a Deus por aquilo que Deus faz. E Jesus entra na cidade, e o coração de Zaqueu está disparado. Ele diz: esse Jesus precisava entrar na minha casa, cara. Esse Jesus tinha que salvar meu casamento, eu tinha que salvar meus filhos, eu não aguento mais. Eu sou rico, mas sou pequeno. Esse Jesus não vai olhar para mim. Mas, cara, eu vou subir na árvore e pelo menos eu vou saber como é que esse Jesus é. E o baixinho Zaqueu sobe na árvore, e quando Jesus está passando, Jesus para debaixo da árvore e fala assim: desce aí, Zaqueu. Como assim? Ele sabe meu nome? Desce aí, Zaqueu. Mas ele está chamando eu pelo nome. Desce, Zaqueu, você não quer que eu entre na tua casa? Querida, eu vou entrar na sua casa hoje, eu vou comer com você lá, Zaqueu. Eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou salvar a tua família, Zaqueu. A última chance. Alguns aqui sabem que estão diante da última chance. Alguns aqui estão pedindo uma última chance. E alguns aqui acham que tem muito tempo, mas não tem. O meu clamor nessa noite, o meu clamor do meu coração é que você seja que nem Bartimeu, querido. Comece a gritar. Como Zaqueu, se for preciso, suba numa árvore. Mas que você aproveite a sua última chance. Vamos ficar de pé? Queridos, eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou nessa noite aqui, que nem Sansão, com os olhos furados, sem força. Talvez você chegou aqui dizendo assim: Patrick, eu não aguento mais, cara. Cara, 2015 foi um ano que eu não rendi nada. 2015 foi um ano que eu não produzi nada. 2015 foi um ano que, cara, para mim eu queria que fosse apagado.
Talvez você chegou aqui dizendo assim: eu estou indo porque alguém está me levando. Eu estou indo porque minha esposa quer que eu vá. Eu estou indo porque sei lá por quê. Mas nessa noite, querido, se você crer, Deus pode te dar uma última chance. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração, querido. Começa a falar com Deus. Conta para Ele das suas aflições. Conta para Ele das suas angústias, das noites de sono perdido, das noites de sono perdido, pensando em contas, pensando nas suas finanças, pensando na saúde do ente querido. Talvez assim como eu, um dia você já orou e disse assim: Deus, não é por mim, mas dá mais uma chance para ela. Não olha para mim, Senhor. Olha agora para ela, para ele. Eu não sei qual é o clamor da sua vida. Eu não sei o que tem atormentado os teus sonhos. Mas eu sei que existe um Deus poderoso e que pode fazer milagre na sua vida. Queridos, esse Deus é poderoso. Ele fez um milagre na minha vida e da minha família. Se eu contar a minha história para você, você chora. Não era para mim estar aqui, não era para mim estar aqui. Era para mim já estar morto há muito tempo, pela forma da vida que eu levava. Mas um dia Deus olhou para minha casa, olhou para minha família, olhou para a família da minha esposa. Ele pode fazer um milagre na tua vida, querido. Eu quero fazer 2 desafios para você nessa noite. Tenho 2 desafios para fazer para você essa noite. O primeiro desafio é para você que veio aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e sabe que essa é a tua última chance. Você que essa palavra entrou no teu coração e você está pensando: pode ser a minha última chance. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar com você. Enquanto a igreja vai adorando, vai orando, eu quero que você saia do teu lugar. Não fica pensando não, querido, que se alguém te conhece, se alguém vai te ver. É a tua última chance, pode ser a tua última chance com Deus. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar, a Adriana vai continuar o louvor. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Vem, querido, vem. Vem, porque... Vem. Ele brilha, ele brilha.
Vem você. Pode sair do seu lugar, vem. Meu segundo desafio é para você que já tem uma caminhada, querido. Você que já tem um tempo de caminhada com Deus. Deixa essas pessoas aqui no meio, aqui, ó. Mas para você que tem uma caminhada já com Deus e você está falando, Patrick, eu estou cansado. 2015 eu fui um péssimo líder. 2015 eu não produzi. 2015 eu não vi. Eu abandonei. Eu poderia ter feito mais. Queridos, para quem conhece a palavra, é o joelho dobrado. Vem, sai do seu lugar. Vem nas laterais, deixa só o meio para eles aqui. Mas você que já conhece, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, porque Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te dando mais uma chance. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai mudar a história da tua célula, do teu bairro. Pastora Miriam. Pastora Miriam. Ora pelos líderes, só, tá? Vamos impor a mão nos líderes, tá? Fala para a pastora Miriam para impor a mão nos líderes. Pastora Lide, põe a mão sobre os líderes, tá? Abra sua boca, querido. Abra sua boca e clama naquilo que você necessita. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha. Ó Deus, ó Senhor, Tu que és Deus Todo-Poderoso, tanto do céu como da terra, Senhor. Aqui estão os seus filhos, Senhor. Derrame o teu sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Derrama uma unção, Senhor, sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. 2016 só está iniciando, Senhor. 2016 só está iniciando e nós temos muita coisa para fazer, Senhor. Derrama, Senhor. Renova as forças. Dá força de novo, Senhor. Traz força, Senhor, sabedoria, Senhor, inteligência, Senhor, ousadia, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para falar do Teu amor, Senhor. Pai, nós somos chamados, Senhor, não para ficar no chão, Senhor, nós somos chamados para ser erguidos, Senhor. Nós somos homens e mulheres, Senhor, a quem o Senhor nos chamou, Senhor. Faz o sobrenatural na vida desses homens, faz o sobrenatural na vida dessas mulheres, Senhor. Pai, que os 10%, Senhor, já seja palpável, Senhor. Já seja palpável os 10% na mão dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Não perde, querido. Não perde o que Deus está falando contigo. Não perde. Deus está renovando o teu ministério. Deus está te libertando daquilo que impedia o teu romper. Eu não sei qual era a tua dificuldade, se era de falar, de ministrar. Mas essa noite Deus está liberando a sua língua. Deus está liberando a tua língua. Deus está te dando algo sobrenatural. As pessoas vão começar a ser atraídas, querido. Você não vai precisar fazer esforço. Deus está derramando uma unção como mel na sua vida. E as pessoas serão atraídas por você. Elas serão atraídas até você e elas vão querer saber quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Deus está levantando líderes nessa noite.
Deus não está olhando mais para o teu passado. A partir dessa noite, teu passado foi apagado. Teu passado foi apagado, querido. E você vai viver o sobrenatural. E isso não é frase pronta. É porque é isso que Deus tem para você. Deus vai fazer o sobrenatural na tua casa. Deus vai te dar filhos biológicos e espirituais. Mulheres que não acreditavam mais que poderiam engravidar, vão engravidar. Mulheres que não acreditavam mais no milagre do Senhor. Mas o Senhor vai mudar a tua história. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Pastor Demar. Glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por ter falado comigo desse jeito. Obrigado, Senhor, porque eu sempre tenho uma segunda chance. Coloque suas mãos assim. Semana que vem, pastor Josué e pastora Genoveva estarão conosco já. Estamos com saudades. Que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo venha sobre sua vida. Que a graça do Senhor Jesus inunde o teu ser. E que você viva uma semana fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Que é cumprir com o propósito. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Vai na paz do Senhor. Dê um abraço ao teu irmão. Em nome de Jesus.